Estamos de volta com o terceiro bloco do RVC Esportes da sexta-feira e vamos falar agora do basquete brasileiro. O basquete brasileiro que fez um amistoso na noite de ontem em São Paulo, jogou contra a seleção mexicana e venceu por 79-57. Esse amistoso faz parte da preparação da seleção brasileira para a disputa do pré-olímpico, que acontece em Mar del Plata, na Argentina, e também da Copa América de Basquete. O Brasil que tenta voltar aí à elite do basquete mundial, disputando aí as Olimpíadas, né, que o Brasil sempre disputa o Mundial, mas o que falta mesmo é as Olimpíadas. Faz muitos anos que o Brasil não disputa, pelo menos na categoria basquete masculino. O Brasil que jogou ontem com Rafael Luz, também Alex Garcia, Marquinhos, Guilherme Giovannone, Rafael, e depois entraram Marcelinho Machado, Marcelinho Huertas, que vai disputar o basquete espanhol agora, vai jogar no Barcelona, o Vitor Benite, Augusto Lima, Paulão Prestes e Caio Torres. O técnico brasileiro é o técnico da seleção brasileira, o argentino Rubem Manhano. O Brasil que segue a sua preparação para a disputa do torneio pré-olímpico de basquete, sonhando aí a voltar a disputar as Olimpíadas, que agora serão em Londres em 2012. Falando do futebol internacional, temos aí dois campeonatos que podem ser adiados, né, em virtude de greves: o Campeonato Italiano, que vai se iniciar dia 27 de agosto, e o Campeonato Espanhol, que já está confirmado 2 rodadas adiadas para iniciar o Campeonato Espanhol. Nessa semana também tivemos aí muitas atividades na Inglaterra, muitas catástrofes que não vão adiar a abertura do Campeonato Inglês, que começa nesse final de semana. Os times grandes estreiam aí, o Liverpool joga contra o Sunderland no sábado de manhã, no sábado à tarde temos o Arsenal jogando contra o Newcastle, já no domingo teremos o Manchester United estreando contra o West Bromwich e o Chelsea contra o Stoke City. E na segunda-feira o Manchester City dá as boas-vindas ao Swansea, que é um time do país de Gales que vai disputar pela primeira vez a primeira divisão do Campeonato Inglês. Em Portugal, o Porto também inicia a saga por mais um título. Nos últimos 8 anos, o Porto foi campeão em 6 e mantém a base para tentar mais um título nacional. O Porto, com o destaque do brasileiro Hulk, vem aí para cima dos outros times que disputam aí o Campeonato Português. Nos últimos anos aí tivemos apenas uma alteração nos vice-campeão, né? O Benfica foi vice-campeão 2 anos atrás, na última temporada foi vice-campeão o Braga, e o Porto segue aí ganhando os campeonatos em Portugal. Voltamos agora a falar do futebol brasileiro, e uma notícia que chamou a atenção foi o goleiro do Sport, aquele goleiro que agrediu o jogador do Vasco na Taça BH de futebol júnior. Ele foi reintegrado ao grupo do Sport. O presidente anunciou o retorno do Gustavo, que é um jogador do Sport, que deu voadora em jogador do Vasco na Taça BH de juniores. Você tem as imagens aí dessa agressão que o goleiro do Sport cometeu, e ele está de volta. O goleiro de 18 anos vai reiniciar os treinamentos na Ilha do Retiro já a partir dessa sexta-feira, mas está blindado pela diretoria e não vai dar entrevistas, pelo menos até a próxima semana. Para o mandatário, a reação do goleiro após o acontecido foi determinante na decisão de trazê-lo de volta ao clube. Ele que veio pedir perdão aí para poder voltar à diretoria, voltar ao time do Sport, e vai ser reintegrado. Vamos ver se agora ele vai pensar um pouco mais nas atitudes aí quando o time estiver perdendo, quando ele estiver com a cabeça meio quente. Vamos ver se ele vai repensar um pouco mais do que ele pode fazer dentro de campo, porque o que ele fez aquele dia foi um fato lamentável no jogo Sport e Vasco pela Taça BH de futebol júnior. Falando da Série B do Campeonato Brasileiro, o Duque de Caxias está com uma média de público muito ruim, e sem vencer na Série B e com baixo número de espectadores, o Duque de Caxias tenta espantar a má fase e colocar fim às escritas negativas na temporada. Enquanto a gente mostra as imagens do último jogo que o Duque fez em casa contra o Goiás, jogando em Volta Redonda, que teve um público muito ruim, muito fraco, o Duque de Caxias tem uma média de público de 481 pessoas por jogo. Para você ter uma ideia, a maior média de público da Série B é do Sport, com 17.428 pessoas. O Duque, que não vem fazendo uma boa campanha, e a torcida acaba não ajudando. O Somália, que é o grande destaque do time, está indo embora, vai jogar agora a Série A pelo Figueirense, e o Duque tenta aí juntar os cacos para voltar aí a pensar em tentar ficar na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Duque, que tem apenas 5 pontos no campeonato, e está muito difícil do time carioca permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Para encerrarmos o nosso RVC Esportes desta sexta-feira, vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira que teve os jogadores que jogam no Brasil desembarcando aí, e nós ouvimos aí o Dedé, o zagueiro do Vasco, grande destaque do Campeonato Brasileiro, que falou aí sobre essa experiência que ele pegou com esse jogo contra a Alemanha pelo Brasil. A gente aprende com muitos jogadores aí já consagrados já, e é sempre bom a gente misturar com essa rapaziada aí que falam da vida deles e passam experiência pra gente. E fico feliz por tudo que eu passei lá na seleção, essa experiência. O Dedé falou com a imprensa, já o Fred acabou não falando. O Fred, que está passando aí por um problema no Fluminense, ele que deve voltar a jogar aí contra o Grêmio no final de semana, e acabou passando calado. E, meus amigos, a CBF
cancelou os jogos aí contra Espanha e Itália. Como destaque, 100 gigantes no caminho. A CBF confirmou os jogos aí contra México, Costa Rica, Egito e Gabão. São esses os próximos amistosos da seleção brasileira. A seleção brasileira que só perdeu contra os campeões mundiais que enfrentou, perdeu para a Argentina, perdeu para a França e agora perdeu para a Alemanha. E agora teremos aí jogos aí contra seleções um pouco mais fracas. Dia 6 de setembro está marcado amistoso contra o Egito, jogo que acontece no Cairo. Dia 7 de outubro joga contra a Costa Rica, dia 11 de outubro contra o México e dia 11 de novembro contra o Gabão. Antes desses jogos, aí teremos aí uma disputa tipo da Copa Roca, como era chamada antigamente. O Brasil joga 2 jogos contra a Argentina, só com jogadores que atuam no futebol brasileiro. Jogos dia 14 e dia 28 de setembro, o primeiro jogo na Argentina e o segundo jogo no Brasil. Só esses jogos aí contra a Argentina que fogem dessa filosofia nova do Mano Menezes, que tenta aí vencer pela seleção brasileira. Já que enfrentando grandes seleções não consegue ganhar, vamos voltar a jogar contra os pequenininhos, né? Depois dessa, vamos encerrar o nosso RVC Esportes dessa sexta-feira. Prometemos voltar na segunda-feira com mais informações, tudo sobre o final de semana esportivo no Brasil e no mundo. E claro, amanhã tem a resenha da semana, resenha esportiva com o João Carlos, destacando aí os principais fatos dessa semana que passamos aí com muito esporte para você ligado aqui na RVC Internacional. Um grande abraço e até semana que vem.